aí, Duck Von Brownies e Duck Von Brownies! Hoje vamos falar de paleontologia! Mas a gente não vai falar de dinossauros! A gente vai falar de um período muito anterior a eles! A gente vai conhecer os monstros do Cambriano e a bizarra fauna de Burgess Shale! Todo mundo sabe que os dinossauros viveram na era Mesozoica, que era dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Mais anterior à era Mesozoica, existiu a era Paleozoica. E o primeiro período da era Paleozoica foi o Cambriano. O período Cambriano ocorreu entre 541 e 485 milhões de anos atrás. A nossa história começa em 1909, quando o paleontólogo americano Charles Walcott descobriu Burgess Shale nas montanhas rochosas da província canadense da Colômbia Britânica. Burgess Shale era um xisto que abrigava uma imensa variedade de fósseis do período Cambriano. Xisto é um conjunto de rochas compactadas que sofreram uma grande pressão e mudança de temperatura, e aí adquiriram forma de lâminas, lembrando o aspecto de quadros negros. E o Charles Walcott continuou estudando a fauna fossilizada de Burgess Shale durante os verões até 1924, quando ele tinha 74 anos de idade. Ele descobriu mais de 65 mil novas espécies. E por que durante os verões? Porque durante o inverno nas montanhas rochosas do Canadá, ninguém merece, né? E o estudo desses fósseis de Burgess Shale foi muito importante para compreender como foi o período Cambriano e mesmo o pré-Cambriano. E a gente pôde conhecer como era a natureza científica dos primórdios da evolução. Outra curiosidade é que nesses fósseis foram preservadas as partes moles. Então a gente ficou conhecendo animais como vermes, por exemplo, e outros filos que nunca antes foram registrados. E o aumento da biodiversidade no período Cambriano, que foi conhecido como explosão do Cambriano, é uma coisa tão importante que até o Charles Darwin dedicou um capítulo inteiro sobre isso no seu livro A Origem das Espécies, de 1859. Vamos agora conhecer as principais espécies descobertas em Burgess Shale. E vamos começar pelo Ogigopsis. Ele pertencia ao filo Arthropoda e era o trilobita mais abundante em Burgess Shale. Os trilobitas eram uma classe de artrópodes extinta. Eles lembravam um pouco os atuais límulos ou caranguejo serradura. O Ogigopsis chegava a medir até 13 centímetros, o que para a época era considerado mais ou menos grande. Esse era o fóssil dele. E essa era a reconstituição do Ogigopsis. A Aeschyia é um filo extinto. Ele tinha um corpo macio e inflado, parecia uma lagarta, tinha 10 segmentos, tinha patas aneladas, tinha espinhos macios nas pontas, que eram garrinhas curvas, e ele media de 1 a 6 centímetros de comprimento. Esse aqui é o fóssil dele. E essa é a sua reconstituição. Canadaspes, do filo Arthropoda. Era um crustáceo, assim como os camarões e os caranguejos, mas tinha o tórax, com 10 pares de apêndices para caminhar, protegido por 2 conchas articuladas, semelhante às dos moluscos bivalves, como os mexilhões. E o abdômen tinha 7 segmentos que terminavam numa cauda pontiaguda. Ele media 5,2 centímetros.
Esse é o fóssil dele. E essa é a reconstituição. Nectocaris, do filo Molusca. Ele era um ancestral dos cefalópodes, ou seja, dos polvos e lulas. Por isso, ele era considerado a mãe de todas as lulas. Ele tinha 2 tentáculos, como as lulas, só que não tinha os braços, como as lulas e os polvos. E ele media cerca de 7,2 centímetros de comprimento. Esse é o fóssil dele. E aqui é a reconstituição. A lucigenia é de um filo extinto também. Ele tinha o corpo tubular, tinha 7, 8 pares de patas, cada uma terminava com uma garrinha. Em cima de cada pata tinha um espinho duro em forma de cone. Diziam que ele lembrava um pequeno dinossauro. Ele tinha uma forma tão bizarra que o seu nome quer dizer alucinação. Ele media só meio centímetro até 5,5 centímetros de comprimento. Esse aqui é o fóssil dele. Essa é a sua reconstituição. Burguesoqueta, filo Annelida. Era um anelídeo, ou seja, um parente da minhoca, ou melhor, das poliquetas, são as minhocas do mar. Ele tinha 2 longos tentáculos na cabeça e o corpo tinha de 16 a 30 segmentos. Seu nome quer dizer cerda de Burgess. Ele media em torno de 5 centímetros de comprimento. Esse é seu fóssil. E essa é a sua reconstituição. Marrela, outro artrópoda, assim como os trilobitas. Mas ao contrário dos trilobitas, ele não possuía aquela carapaça em cima. Ele tinha 2 pares de longos espinhos voltados para trás e 2 pares de antenas. Esse é o fóssil da marrela. E essa é a sua reconstituição. Olha só, parece uma nave espacial. Burgessia, outro artrópode que lembrava o caranguejo ferradura, só que era menor. Era coberto por uma fina carapaça dorsal semicircular e tinha um longo espinho caudal chamado de telson. Media 2,5 centímetros, incluindo o telson. Era bem pequeno. Esse era o fóssil dele. E essa é a reconstituição. O Euaxia era um molusco bem estranho. Não dava para saber onde era a cauda, onde era a cabeça. O corpo era oval. Visto de cima, dava para ver 8 fileiras de placas pequenas e um par de fileiras de espinhos pontiagudos. E media 5,5 centímetros de comprimento, 1 centímetro de altura, incluindo os espinhos. Esse é o fóssil dele. E essa é a sua reconstituição. Opabinia. Esse artrópode, ele parecia um alienígena. Ele tinha uma tromba e na ponta da tromba tinha garras. Ele tinha 5 olhos. Era muito estranho mesmo. O corpo tinha 15 segmentos e ele media 10 centímetros. Esse é o fóssil dele. Essa é a reconstituição. Do filo Chordata, ou seja, é um possível ancestral nosso. A cabeça tinha um par de tentáculos em forma de antenas, ou orelhas de coelho, e uma série de apêndices curtos. Podiam ser fendas branquiais. Ele media 5,5 centímetros. Ele nadava. Esse aqui é o fóssil dele. E essa é a reconstituição dele.
E por último, o Anomalocaris. Era um artrópoda, o seu nome quer dizer camarão anormal. Por que tem esse nome? Primeiro descobriram esse fóssil aqui. Olha lá, parece um camarão. Depois descobriram esse outro fóssil aqui. Isso aqui era um disco bucal, é como se fosse quase tipo uma mandíbula. E aí descobriram o fóssil do corpo todo. Isso que parecia um camarão, na verdade era o apêndice bucal que ele usava para capturar as presas. Agora vamos ver como é que ele era. E aqui uma comparação de tamanho do Anomalocaris, o ser humano, e outros animais da fauna de Burgess Shale. E aí, gostaram? Quem aí também é fã de paleontologia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E o nosso mantra: você que não é inscrito, inscreva-se. Clique no sininho, deixe o seu like, o seu comentário.